Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Bios e Bytes, que é um projeto de iniciação científica aqui do campus Arapiraca. Eu me chamo Maria Stephanie. Eu sou Marcos Pinheiro. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, nosso querido professor Juliano. Seja muito Muito bem-vindo, bem-vindo. professor. Obrigado, estou à disposição de vocês. Pode perguntar, estamos aqui para responder e também ajudá-los em qualquer dúvida que tenham. Muito obrigado pela presença, professor, ter aceitado o nosso convite. Hoje nós temos um tema aqui que ele é de uma relevância muito grande para o mercado, que é como o tecnólogo em sistemas biomédicos pode atuar no mercado. Ele fica restrito a hospitais, ele pode dar aula, ele pode trabalhar com manutenção tendo uma empresa própria. O que é que o tecnólogo em sistemas biomédicos pode fazer? Vamos lá. Sobre a questão de aula, sim. A aula, a partir do momento que a gente desenvolve, que nós desenvolvemos atividades, né, então o dia a dia te traz muito conhecimento, experiência, os desafios que nós encontramos no caminho também. Então, a aula é um dos caminhos a se seguir para um tecnólogo. Fora essa questão de dar aula, existe também amigos que trabalham, que têm empresas, tecnólogos que saíram do técnico, entraram para tecnólogo em sistemas biomédicos e aí montaram sua própria empresa. Também funciona perfeitamente. Eu presto serviço com alguns colegas da área, né, que são tecnólogos e montaram empresas, tem anos, né, de empresa, por exemplo, 5, 6, 7 anos, tem colegas que já têm esse tempo e eles se dão muito bem. Então, é uma outra vivência. E dentro dos hospitais, eu particularmente é o que eu mais gosto, né? O que eu mais me sinto assim fascinado pela tecnologia que tem dentro dos hospitais e, além da tecnologia, as dificuldades que nós vemos que as pessoas passam e nós, como tecnólogos, conseguimos resolver. Né? Exemplo, nós temos acessórios, né, periféricos, que são chamados CO2, né, que é o famoso sensor de CO2, mas alguns falam capnógrafo. Tá? Olha, o sensor de capnografia está com defeito. E é interessantíssimo um tecnólogo, tá? Uma pessoa que trabalha dentro de hospitais, às vezes apresenta falha em um equipamento e você tem a ciência, tem o conhecimento de que, mas o CO2 daquele equipamento vai funcionar perfeitamente para você. Eu já tive diversos casos, diversas situações dentro do hospital que eu tenho mais de um tipo de CO2, de capnógrafo, e as pessoas que trabalham durante anos e anos, né, e dias após dias, com um único equipamento, com um único material, com um único insumo, com um único acessório, quando quebra diz, poxa, eu vou ficar sem e agora? E você chega com a resposta e diz assim, não, mas aquele funciona, perfeito, vamos testar? Vamos lá. Aí quando a gente testa, o pessoal diz, poxa, vai dar tudo certo. Então, eu aprendi que o tecnólogo em sistemas biométricos, para mim, eu me sinto como um grande mordomo. Eu conheço tudo da casa, eu sei tudo da casa, e aí quando as pessoas perguntam, perde algo, quebram algo, aumenta a contingência, né, aumenta o quantitativo de processos dentro do hospital, como por exemplo, se eu sou um hospital porta aberta, houve um acidente, infelizmente, né, às vezes acontece muito isso. Em algumas situações acontece, por exemplo, um ônibus tombar, infelizmente. Então nós recebemos diversos pacientes em um único momento. Então, o pessoal fica desesperado. E agora? Tem ventilador mecânico suficiente? Tem equipamento suficiente? Como é que está o centro cirúrgico? Então a gente chega, às vezes, eu tenho uma expressão de uma pessoa que disse assim, está pegando fogo e você chega tão calmo, mas é justamente isso. É você conhecer o seu local de trabalho, a área que você atua, conhecer o teu equipamento. É o que eu sempre falo para vocês, alunos de centros, né, que plano de contingência. Se o hospital não tem, então você tem que ter o seu pessoal. O hospital tem que ter, você tem que montar junto com a equipe, junto com os diretores do hospital, mas é imprescindível que o tecnólogo, a pessoa que atua dentro dos hospitais, eles tenham esse plano de contingência pessoal. Quando eu digo pessoal, em que sentido? Você conhecer a tecnologia, participar de treinamentos, fazer pesquisa, interagir com fabricantes, e aí a gente consegue, por exemplo, gente, em algumas situações que tem algumas situações que nós precisamos fazer isso, é que determinado equipamento falhe. E agora, o que é que eu vou fazer? Como eu vou agir? Quais as ferramentas que eu tenho em minhas mãos?
Então, eu tenho um plano de contingência montado, documentado dentro do hospital, mas em muitas situações a experiência do tecnólogo vai contar muito, a experiência de quem está dentro do hospital. Então, para mim, o tecnólogo ele tem assim espaço na docência, espaço em montar uma empresa, né, de prestação de serviços, de manutenção, de gestão, de fazer consultoria. Eu tenho muitos colegas que trabalham dessa forma. Inclusive, nós já passamos por uma situação onde uma pessoa disse, olha, eu estou com a minha mãe, né, extremamente mal, e ela precisa de uma máquina de hemodiálise. E ele disse assim, não importa o preço, eu só quero ter o equipamento. Então, ele ligou para mim e disse, olha, o senhor precisa de uma máquina de hemodiálise, mas não só é a máquina em si. Existe outro equipamento que precisa purificar a água para que a água chegue para a máquina de hemodiálise, para que a mãe do senhor seja tratada. E eu preciso também de outros profissionais. Então, basicamente é isso. Nós conseguimos ajudar as pessoas trabalhando dentro de hospital, agindo como lecionando, né, sendo professor, também sendo consultor. E indústria, eu tive a oportunidade já de trabalhar com alguns colegas que eles são, como eu posso dizer, empresas entram em contato, a empresa em São Paulo, mas na área do Nordeste está faltando alguém para trabalhar para eles, né, para ter uma parceria. E já teve muitos colegas que fazem isso, né? A empresa entra em contato por meio de currículo, né? Exemplo, o LinkedIn, por exemplo. Então, o currículo está lá, a empresa entra em contato, olha, eu posso fazer essa parceria contigo, você pode me auxiliar em treinamentos, né? Eu tenho esse equipamento, marca, modelo X, e eu preciso apresentar isso. A tua região não tem ninguém. Então, acontece muito isso. Você tem o seu currículo, coloca lá no LinkedIn, a empresa entra em contato contigo, explica o que ela precisa, o teu perfil já chama a atenção dela, da empresa, né? E aí, muitos colegas trabalham dessa forma. Viajam, por exemplo, no Nordeste, fazendo esse serviço de instalação de equipamento, treinamento, consultoria. Então, é uma pegada também que o tecnólogo tem. São realmente muitas opções, né, que a gente consegue trabalhar. O senhor falou logo no início, tem muita gente que fala o sensor de CO2, o capnógrafo. O tecnólogo, é muito importante que ele saiba diversos sinônimos para os equipamentos, porque vai ter que lidar com muita gente, tanto profissionais que já trabalham há muito tempo na área, quanto com os próprios pacientes, que também pode ter uma relação ali, ter que explicar alguma situação. E aí a gente tem que saber adequar a nossa fala, né, para poder trabalhar. Isso, exatamente. Quando eu penso em tecnólogo, em adequar nossa fala para o nosso público, para o nosso meio, eu penso em duas coisas. Falar com os profissionais e gerar relatórios. Gerar relatórios. Então, se eu falo, por exemplo, a condutividade da minha osmose está extremamente alta. Isso é uma coisa para quem entende. Se eu falar para uma pessoa que não entende, eu já vi muita gente confundir. Não conectou não, nada na máquina, porque a condutividade está alta. Porque a pessoa ela não entende, infelizmente, do assunto. Aí quando você entende, quando fala com uma pessoa que realmente entende, a pessoa vai dizer assim, eita Juliano, então o próximo passo agora da condutividade, se ela está muito alta, depois de passar na osmose, né, depois de ter essa purificação, temos que pensar na água. Que água está chegando para nós? Será que está chegando de acordo com as normas que exigem? Então, vê que é diferente. Então, eu aconselho sempre a quem está entrando na área, faz isso. Ler, pesquisa, vai atrás de trabalhos publicados que já tem realmente uma linguagem técnica. Eu gosto muito de manuais técnicos, né, dos manuais de operação também das empresas. Por quê? Porque você consegue ali uma linguagem técnica, entender o que o equipamento faz, a gente consegue também possíveis falhas que existam. Então, eu acho muito legal, eu acho muito bom mesmo você pegar manuais, ler. Eu gosto muito do físico, né? Mas existe muito PDF, muita coisa online. Então, isso é extremamente interessante. Eu apoio essa causa, né? Se for para eu ter uma linguagem excelente de trabalho, o que é que eu faço? Leia, pesquise, verifique realmente o que o fabricante diz sobre aquele equipamento. A melhor coisa é você ouvir o fabricante. Para mim, é a melhor opção. Que aí a gente, justamente por ter esse nicho tão grande de possibilidade de atuação, que vai lidar com muitos públicos diferentes, muitas interações, e aí sem esse jogo de cintura,
para saber lidar com cada um, pode terminar entrando em maus lençóis, né? Isso, eu já tive algumas situações, e colegas também já tiveram, de ter discussões que não precisariam ter, né? Às vezes a gente fala algo que realmente quem está do outro lado não entende, ou é uma briga que poderia ser evitada, mas o que eu quero dizer com isso? É justamente, eu falo com médicos, pacientes, com os profissionais que são da assistência, seja enfermeira ou técnica, pessoal do laboratório, pessoal que trabalha com imagem, então é um mundo realmente. Então, quando você domina um pouco de cada área, que o tecnólogo faz muito isso, é dominar o quê? Eu tenho equipamentos de imagem, então tem tecnólogos que dominam isso perfeitamente. Tem tecnólogos que dominam equipamentos, como por exemplo, tratamento para pessoas com hemodiálise, máquinas de hemodiálise e salas de tratamento de água e também osmoses portáteis. Então, é um mundo incrível. Então, quem domina sai na frente, né? Então, assim, às vezes a gente tem algumas dificuldades com pessoas que não entendem da área, infelizmente. Por exemplo, faça um relatório falando que essa máquina está com defeito. Então, isso às vezes é uma pessoa que realmente não entende da área. Por quê? Porque se ela entendesse, ela poderia dizer assim, olha, faça um relatório sobre o equipamento, mas vamos verificar também como é que está a água, quais são as formas organolépticas da água, né? Quais são as formas, a físico-químico da água, como é que está, né? Eu tenho alguma base para dizer, não, se a água chega em perfeitas condições e a osmose ainda está ruim, né, falhando no processo, então é o equipamento. Mas se eu tenho uma água realmente que não chega para mim muito boa, e também tem um equipamento falhando, então eu tenho duas problemáticas. É assim, então, basicamente, às vezes a gente consegue ganhar a pessoa, conversando com ela, né? Mas às vezes a gente também consegue, infelizmente, ter algumas farpas, né? Com algumas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento. Então, o ideal é que seja isso, é que o tecnólogo, ele corra atrás de informações, não se preocupe só com a sua graduação. Eu acredito que o tecnólogo é uma atividade constante. Por quê? Porque a tecnologia ela não para de crescer, né? Então, eu tenho um equipamento que a imagem era de um jeito, hoje em dia a captação da imagem é totalmente diferente. Então, quer dizer, o tecnólogo ficou lá atrás só observando o equipamento X e não o Y. Eu tenho equipamentos com 20 anos de uso, tá? Então, tem profissionais da área que não utilizam, que não sabem mais utilizar o equipamento. Então, quer dizer, em 20 anos a tecnologia mudou muito. Então, precisamos nos atualizar. Se a gente pega uma tecnologia agora de 10 anos atrás, já mudou muito hoje. Então, Muito. professor, quando o senhor falou logo no início que a gente estava atuando no hospital, hoje o senhor atua no Hospital de União dos Palmares, certo? Isso. Também como professor aqui no campus Arapiraca. A gente gostaria de saber como foi essa trajetória, né? De onde o senhor começou, como foi esse incentivo de escolher a tecnólogo em sistemas biomédicos. Como foi isso? Vamos lá. Um pouco longa, né? Quando jovem, né, aquele garoto assim, eu era já fascinado pela tecnologia. Fascinado em que sentido? Entrar em um hospital e ver o que era que acontecia ali, tá? Como as coisas funcionavam, o que é que está por trás daquilo ali, quem é a pessoa responsável pelos aqueles equipamentos. Geralmente era assim. Então, filmes, séries, um telejornal que falasse sobre tecnologia, sobre hospitais, eu achava incrível, né? Quando eu ia, por exemplo, fazer alguns exames, né, de rotina, principalmente laboratorial, eu ficava imaginando o que era que acontecia ali por dentro. Então, eu tive a oportunidade, eu sou daqui de Alagoas, mas passei muito tempo em Pernambuco, quase 20 anos em Pernambuco. Quando eu retornei, eu disse, eu vou retornar e vou estudar. Eu vou buscar realmente informação, conhecimento na área, já que eu estou aqui. Então, foi quando eu entrei para a Uncisal, quase desistia do curso, porque assim, eu tinha que trabalhar, né, e estudar. Mas alguns colegas disseram, olha, não faz isso, cara, continua, a área é uma área muito boa, uma área excelente. Você consegue trabalho na área e vai associar o seu sonho. Então eu fiz isso. Eu consegui concluir o curso, apesar com toda a dificuldade, as dificuldades que eu tive. Entrei para o estágio, né, que era, que era uma das etapas, né, do curso, que era fazer o estágio. E no próprio estágio eu já fiquei trabalhando. Eu achei que eu iria ficar dentro de uma assistência, né, sendo um auxiliar, e ia passar anos e anos e ia ficar nisso aí, pronto, acabou.
Então, no primeiro, nesse estágio, eu já pedi demissão do trabalho antigo e entrei para essa empresa. Nesta empresa, eles me entregaram literalmente isso. Eu sempre falo, mas foi literalmente isso. Foi um notebook, uma impressora, uma caixa de ferramentas e me levaram para um hospital. E nesse hospital, eu sofri um pouco os primeiros meses, né, por não conhecer toda a tecnologia. Eu achava muito interessante, já que isso é um bate-papo, a gente conversar e passar isso para vocês. Aí quando o pessoal falava assim, tipo, olha, o SPO2 está com defeito, olha, porque o pessoal fala muito corta, né, por exemplo, esfigmomanômetro, aí o esfigo, gente, eu não sei nada disso ainda. Em termos É, técnicos e as O pessoas pessoal vai lá dia a tentando dia. abreviar para ganhar um tempo no dia a dia. Justamente. Só que para quem não está familiarizado ainda, é um sofrimento E é grande. isso. Deixa eu pesquisar. Sofria bastante com isso. Mas o tempo foi passando e você termina se tornando de confiança da equipe. Por exemplo, teve um caso que eu lembro que um senhor, ele há muitos anos mesmo, que ele estava internado no hospital e ele precisava, né, de um equipamento que eu já falei para vocês, que é a bomba de infusão para se alimentar. E eu estava em reunião, né, na empresa, e aí o pessoal disse, olha, Juliano, eu preciso fazer a dieta daquele paciente, mas o equipamento está com falha, e eu só tenho aquele no momento. Eu disse, olha, eu posso ir tal hora, até possível? Aí disse, sim, a gente aguarda você. E aí quando eu cheguei, né, muito tempo depois, acho que umas 3 horas depois, o pessoal já estava aplaudindo, ele chegou, vai resolver. Então, basicamente é isso, é você fazer parte da vida das pessoas sem nem conhecer elas, né? Então, esse paciente é um paciente que há 7 anos ele vivia, né, por uma patologia, ele estava dentro do hospital já há 7 anos, infelizmente. Ele tinha enfermeiros 24 horas, né, três turnos diferentes, cada enfermeiro em cada turno, e eram 24 horas, ele tinha esse acompanhamento. Então, por algumas situações eu saí desse contrato, né? E no mesmo dia que eu saí, eu estava fazendo o exame dimissional da empresa. E eu estava assinando já o documento do exame que eu fiz, né? Que o laboratório necessita que eu assinasse, né? Então eu assinei, e aí já recebi um telefonema, olha, você pode ir para o contrato X? Eu estava assinando o exame, não era demissão, era o exame. Eu disse, olha, eu estou fazendo os exames demissionais da empresa, e posso. Então eu já fui. Aí fui para esse contrato, fui trabalhar com odontologia, né? 53 unidades de saúde básica, onde tinha consultórios odontológicos. Foi uma experiência totalmente diferente, que era uma das coisas que eu queria aprender, como era que aqueles motores funcionavam, né? Quando eu era garoto eu achava incrível aqueles pequenos motores funcionando, eu não sabia como era que aquilo, como era que funcionava, o que era que estava por trás daquilo tudo, o que era que consertava. Aí passei um tempo lá, por algumas situações também, né, saí do contrato, os ciclos fecham, eles se abrem, então eu cheguei, voltei para Maceió, né, isso foi em outro estado, voltei para Maceió. Quando cheguei com 4 dias, aí eu já falei com outra pessoa, disse, eu tenho um contrato para você ir para tal lugar. Aí, por que eu estou dizendo isso? Para vocês verem a trajetória, né? E também para vocês verem que eu não fiquei parado, né? Tem 7 anos que eu não sei o que é ficar desempregado, eu não sei, eu não sei. Viu? E assim, depois disso surgiu a oportunidade de ser professor substituto, né? Porque sou tecnólogo em ciências biomédicas, né? Apareceu essa oportunidade ali e falo. E aí, professor substituto, que era outra situação que eu tinha interesse. Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso ensinar? Onde é que eu posso agir na área de docência? Surgiu essa oportunidade, um colega disse, olha, eu não quero, vai você. Participa lá e Deus abençoe. Então, realmente, eu consegui entrar, né, como substituto, estou aqui com vocês, né? É uma experiência nova, ótima. A experiência que eu tenho de contratos de outros estados que eu andei, tenho passado para vocês, mas é só para vocês verem o mundo. Então, a minha trajetória praticamente foi essa. Foi de uma pessoa que tinha um sonho, né, um jovem, um garoto, que tinha um sonho de entender o que era a tecnologia que estava por trás dos hospitais, ali nos bastidores, quem cuidava disso tudo. E aí foi quando eu fui eu consegui entrar na área, achava que ia ficar numa oficina, trabalhando como um auxiliar, e aí foi crescendo, 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 e hoje às vezes as pessoas me ligam tarde da noite e dizem, olha, o paciente está precisando de você. Eu disse, mas eu não sou médico. Mas se você não tiver, não vai funcionar. Médico, né? Não vai funcionar, viu? Mas basicamente foi isso. Uma pessoa que realmente não tinha muita esperança, né,
de melhorias de vida e acredito que os 2 últimos anos foi, assim, sabe, muita coisa para fazer e pouco tempo. 24 horas não é suficiente para mim, não. Não é. Eu lembro de uma das primeiras aulas, quando o senhor falou que a gente está formando aqui, vão ter tantos novos profissionais, vai gerar concorrência, vai ter emprego para todo mundo. E aí o senhor tirou essa dúvida da turma dizendo que sim, é um mercado enorme e tem emprego para todo mundo, porque justamente tem esses vários segmentos que a gente consegue atuar. Uma prova disso que eu comento, gente, que eu posso comentar com vocês é o seguinte: eu ando em alguns estados, né? Eu sou de Alagoas, passei muito tempo em Pernambuco, mas eu já andei Bahia, Natal, Fortaleza, fui ali na Paraíba também. Então nós vemos a necessidade de profissionais como tecnólogos em sistemas biométricos. Às vezes eu entro em centros cirúrgicos e eu vejo processos internos deles e eu observo que precisa de muita coisa ainda, tá? Uma coisa bem simples, que parece ser bem simples, né? Que o dia a dia o pessoal utiliza nas CMEs e que produz material esterilizado para o centro cirúrgico, e às vezes eu fico horrorizado, vou ser sincero, com a purificação da água, por exemplo. Eu preciso de água purificada para as autoclaves, claro. As autoclaves que funcionam com vapor saturado, tá? Então a gente vê que tem algumas falhas. Dependendo da área, né, do local onde o hospital está construído, eu tenho água da concessionária, tenho água de poço. Em algumas situações essa água ela pode chegar por meio de carros-pipas. Então assim, a gente vê que ainda precisa desses profissionais, e muito, e muito. Às vezes a gente procura pessoas para trabalhar, para nos auxiliar, e nós não conseguimos. Então acho que depende, para mim, depende de cada um de vocês. Eu me vejo mais com equipamento de imagem, eu me vejo mais com equipamento de análise clínica, eu me vejo mais sendo um administrador, né, um gerenciador de equipamentos, eu me vejo mais sendo uma pessoa que vai deixar as coisas organizadas. Acho que vocês devem lembrar que eu falo sempre assim: quem dentro de casa lava um prato e tem a ciência de que o prato tem que estar higienizado, organizado, né? Então a mesma coisa é dentro dos hospitais. Se você tem organização, se você tem um senso de limpeza, você sabe que aquele trabalho que você faz é para proteger as vidas, então nós precisamos desse tipo de gente. Muito. Nós trabalhamos muito, por exemplo, em treinamentos. Infelizmente, tem algumas pessoas que entram na área, e eu falo muito isso nos hospitais, que se você contrata alguém, deixa uma semana com a engenharia clínica. Quando fizer a integração, faz aquela integração de uma semana, segunda a sexta, faz uma programação e inclui a engenharia clínica nisto. Tá? Coisas simples. Como funciona o eletro? Quais as principais problemáticas do eletrocardiógrafo? O monitor. Quais os modos de funcionamento, né, de operação que esse equipamento tem? Quais as principais falhas que podem ocorrer? Sabe por que eu falo isso? Porque assim, de repente um equipamento para no meio de um procedimento cirúrgico, que já aconteceu, às vezes a gente é chamado para isso, e era tão simples assim: mas você só apertou aquele botão, foi só isso mesmo. Mas aí não vai ficar, não vai ficar, é isso mesmo, é só aquilo mesmo. Então, às vezes, eu percebo que em alguns hospitais, em alguns locais que eu andei, falta muito isso, de que na integração, lembre da engenharia clínica. Por que estou dizendo lembre? Que isso é o que eu quero chamar a atenção. Infelizmente, ainda existe aquele caso. É manutenção. Não é. Engenharia clínica, tecnólogo em sistemas biométricos, nós somos gestores de equipamentos, a experiência que nós temos e que vamos adquirindo no decorrer do tempo, e isso daí é muito valioso para os hospitais. Eu posso, por exemplo, dentro de um hospital, diminuir o gasto, né, em alguns processos, a vida útil dos equipamentos, dos acessórios aumentar. Eu consigo também, exemplo, evitar, que eu falo muito para vocês, evitar que leitos sejam bloqueados. Porque se eu tenho 300 leitos, então, por algum motivo, ocorre um determinado acidente, então eu tenho que atender aqueles pacientes, aquelas vítimas, e depois regular elas para outros hospitais. Então, se eu digo que tem 300 leitos livres, tem que ter 300 leitos livres. Mas, às vezes, a gente, infelizmente, pode bloquear um leito, por exemplo, por uma falta de braçadeira, de PNI. Acontece? Acontece. Então, o tecnólogo, ele age ali aonde? Evitando que esses leitos sejam fechados, bloqueados, né? Fazendo com que a vida útil dos equipamentos aumente, os acessórios, né, que nós chamamos também de periféricos, eles também têm uma vida útil maior,
Ajudamos também o pessoal de CCIH, de qualidade do hospital, ajudamos o pessoal do almoxarifado. Nossa, tem dias que eu recebo telefonemas, fulano, está faltando isso aqui, quanto a gente precisa? Pessoal, depende. Qual é o perfil do nosso hospital? É isso. O que é que o nosso centro cirúrgico faz? Isso aqui. Então, para que rode um mês, eu preciso disso. A UTI, o que é que eu preciso? Olha, a norma diz isso. Eu acho interessante que é isso. Você monta a sua casa e você monta a casa com coisas que você gosta, você sente bem para te dar uma boa Conforto vivência, maior. um conforto, tá? Para você. Mas no hospital eu já tenho a receitinha pronta. Só que, infelizmente, gente, ainda tem pessoas que têm dúvidas. Essa receitinha quem entende? Quem conhece? O tecnólogo de ciência biomédico, o engenheiro clínico, o engenheiro biomédico, que conhece essa receita e coloca em prática. Exemplo do CO2, né? Quantos equipamentos com capnógrafo eu preciso ter dentro do UTI. Então a receitinha está lá. Quem sabe o tecnólogo. Aí geralmente a gente faz, aproveitando a fala do Marcos, né? Então aquela receitinha eu vou gerar relatórios, vou ter ali realmente uma linguagem técnica, ter conhecimento dessa receitinha que são as normas, as RD6, colocar em prática e coloca para frente. E depois isso retorna para a gente, olha, perfeito, precisamos disso aí. E qual o melhor equipamento? Que referências precisa ter? O quantitativo, que geralmente a gente compra, adquire, né? O que é necessário e tem que ter uma reserva, porque se quebrar, o que, é que vai ser feito? Então, imaginou aí o quanto, vocês conseguem perceber o quanto nós temos de responsabilidade dentro de um hospital, quanta coisa precisa ser feita? É por isso que eu falo, existe vaga sim para todo mundo. Agora, é claro que o perfil de cada um influencia muito, né? Mas, basicamente, 7 anos eu não sei o que é ficar desempregado, eu não sei. O senhor tinha falado mais cedo da questão do plano de contingência, Sim. que aí é justamente isso. O senhor testou o exemplo do ônibus também, chegar muito paciente de repente. E outras situações internas que também podem acontecer, que precise já ter um caminho traçado para determinado. Em relação ao plano de contingência, muita gente pode não saber o que é exatamente. Sim. Então, se eu puder falar um pouquinho específico sobre ele, de como a gente constrói um plano de contingência e quem é. A gente tem aqui o plano, o caminho é esse. Quem Acredito. determina como vai, quando vai ser usado? Eu uso sempre como exemplo, apesar que hoje está bem mais moderno, mas eu uso como exemplo o botijão de gás em casa. Né? Eu conheço pessoas que têm cinco, tem um e usa e o reserva. Então, geralmente, eu penso nisso, um botijão de gás. Geralmente o gás, quem tem, né, em casa, geralmente diz que ele acaba final de semana e no feriado, ou então à noite. Então, geralmente, quem tem já uma certa expertise, uma experiência, usa um e fica um reserva. Então, dentro do hospital, o plano de contingência ele precisa ser o quê? Ele precisa ser montado. Depois de montado, ele tem que ser apresentado às direções, porque os diretores do hospital, quem toma a dianteira tem que estar ciente disso para ser pulverizado e espalhado pelos outros demais setores. Então, o plano de contingência funciona basicamente. Eu tenho, por exemplo, 4 salas cirúrgicas. Né? Então, se uma mesa cirúrgica falha, eu posso estar fazendo com que alguns mapas, né, que é o que nós chamamos de, que é a nossa, que é a programação, né, para os procedimentos cirúrgicos. Então, se uma mesa daquela falha, eu posso fazer com que aquele mapa, é possível que aquele mapa ele seja o quê? Desfeito, seja prejudicado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 cirurgias para a sala 1. Então, se aquela mesa ela quebra, então vai ser 5 procedimentos que serão cancelados. Tá? E ainda tem mais, né? Tem outras problemáticas. Eu vejo muito no hospital falar de empatia. Então, imagina um paciente que ele está interno esperando esse procedimento cirúrgico. Então, ele chega antes, fica interno para esperar esse procedimento. Ou então, tem pacientes que o procedimento está para X horas, ele sai do interior, né? Precisa fazer aquele jejum. Então, eu vejo muitos casos de pessoas que reclamam muito. Então, entendeu, mais uma vez, a importância da nossa profissão, da nossa função como tecnólogo? Então, eu preciso montar um plano de contingência entendendo que eu tenho 4 salas, um equipamento, que é uma mesa cirúrgica por sala, uma reserva é ótima, porque eu até lembro de vocês que eu sempre falei assim, não, pessoal, é só ter mais um, né? Assim, nem sempre o plano de contingência vai ser isso bonitinho. Você vai ter 4 e um reserva. Quebrou essa, eu já tiro, coloco no lugar. Nem sempre vai ser assim. Então, por que eu digo nem sempre vai ser assim?
As mesas cirúrgicas que eu tenho no meu hospital, tá? Ela atende a todos os procedimentos que eu tenho. Às vezes tem mesas que são mais modernas, que fazem movimentos incríveis, né? Já tem outras que são mais antigas, tem hospital que ainda tem. Então, se aquela que falhou, será que eu posso remanejar uma sala para outra? Será que eu tenho essa expertise de conversar com a enfermagem, com o responsável pelo setor e dizer, olha, esse procedimento aqui eu preciso expressamente daquele equipamento, daquele jeito lá. É aquilo ali, tudo que ele faz eu preciso. Ou então dizer, não, aquele procedimento ele é bem tranquilo, então eu posso usar essa outra. Então vocês precisam entender, nós tecnólogos precisamos entender, por isso que eu pedi para vocês a pesquisa sobre os movimentos das mesas cirúrgicas, porque você entendendo os movimentos e entendendo um pouco também dos procedimentos que o teu hospital faz, né? Porque eu falo isso, né? O meu hospital. Então, o que o teu hospital faz, você vai conseguir trazer respostas necessárias para não é para o hospital, não é para a equipe, mas é para aquela senhorinha, aquele senhor que saiu lá do sítio, do interior, esperando aquele procedimento cirúrgico. Às vezes passou um bom tempo na fila, fazer exame, marcar toda a consulta, falar com o anestesista. Então, não pensa só no hospital, no profissional, no médico anestesista, no médico cirurgião. Existe aquela pessoa lá do outro lado que, até chegar ali, ela passou por um processo muito longo. E ainda nós podemos pensar em outro caso, gente. Os seres humanos, nós adoecemos mentalmente. Então, tem pessoas que ficam aflitas quando falam em médico, procedimento cirúrgico, ficam aflitas. Então, o plano de contingência, ele vai não só evitar a falha, caso o equipamento falhe, né? Caso o equipamento falhe, eu não vou fechar aquela sala, perder procedimentos, mexer em mapa, mexer no paciente. Eu consigo dar uma resposta imediata para aquela situação com o plano de contingência pronto. Agora, se o plano vai ser, eu tenho 4 salas cirúrgicas, 4 mesas atuantes, operantes e uma lá reserva, é perfeito. Mas também se eu não tenho, só tenho aquelas 4 lá, e uma deu defeito, é uma coisa que vai demorar 3 dias, uma semana, 15 dias, um mês, porque às vezes nós precisamos de peças. Exemplo, né, na época da pandemia, no período pandêmico, todo mundo se afastando, né, dos seus trabalhos, e teve peças bem simples que hoje a gente compra, chega 3 dias, 5 dias, chega aqui na nossa cidade, né? E a previsão de umas peças que eu pedi uma vez foi de 3 meses. Por quê? Todo mundo doente, a gente não tinha como atender de imediato. Então pense nisso, o plano de contingência eu chamo até de ferramenta, é a ferramenta, é o meu plano B, uma ação imediata que eu vou ter para não deixar aquilo parar. E se parar, para impactar o menos possível, como eu te falei, na equipe médica, na enfermagem, no paciente que é o mais afetado. Tá? Tem pessoas que passam, principalmente trauma, gente, né? Acidentes com automóveis, né? Acidente automobilístico, deixa as pessoas assim muito como eu posso dizer, feridas, né? Machucadas mesmo. Então você tem que ter, quanto mais rápido fazer aquele procedimento, vai ser bem melhor. Tá? Mas pensem nisso, o plano de contingência é o meu plano B, né? Quando algo falha, e eu tenho que dar uma resposta imediata. Só que isso precisa ser feito. As direções precisam estar cientes, a equipe está ciente, porque é o que eu sempre falo, eu tive algumas dificuldades em alguns hospitais, que o pessoal diz assim, chama a engenharia clínica. Não, você é ponta de lança, você é a frente. Deu errado, falhou, você entra na ação e depois a engenharia clínica é comunicada para tomar as devidas decisões. Mas quem é ponta de lança, quem está lá na frente tem que tomar a decisão imediata, porque eu tenho um paciente ali. Imagina se o equipamento falha quando o paciente está aberto, como já aconteceu comigo. O paciente aberto, ele se pega a mesa da sala tal, coloca lá e traz ela para fora. E aí a gente vai fazer o serviço, vai verificar o que é. Aí geralmente, quando você tem um plano B, que tudo está bem amarrado, você consegue trabalhar com mais, como eu posso dizer, com mais paz, né? Onde a equipe toda está interagindo. Eu sempre uso como exemplo, sabe, o que? Bombeiros. Eu sempre uso o plano de contingência, penso no plano de contingência como bombeiros, uma equipe de resgate, que ele tem que sair muito rápido, né? Os bombeiros, eles vestem uma roupa muito rápido, porque cada segundo conta. Então, a mesma coisa para mim é o plano de contingência. A equipe tem que estar pronta. Então, nós, como tecnólogos, também participamos nisso. Fazendo o quê? Montando o plano de contingência, apresentando as direções,
levando também para o pessoal de segurança de trabalho, para a enfermagem, para a direção, para os assistentes da parte técnica, para os médicos que estão, os plantonistas, né? Para os que virão vir para o hospital, que às vezes tem médico que liga para a gente e diz assim, aquela máquina já está pronta porque eu tenho um procedimento e tal. Então, o plano de contingência, doutor, segundo o plano de contingência, o senhor pode vir tranquilamente fazer o seu procedimento, tá? E a gente está correndo atrás para que isso seja resolvido. Então, o plano de contingência tem que estar documentado, gente. Por favor, façam, documentem, não fique só para vocês. Por vezes a gente acha que um Isso. documento tão importante, a falta dele, na ausência dele, causa um estrago Sim. significativo, né? E aproveitando a tua fala, chefe, quando nós temos, né, a vigilância, quando nós temos visitas, eles geralmente perguntam, qual é o teu plano de contingência? É o que eu sempre falo para vocês, acho que vocês lembram, eles podem cair um meteoro no hospital, um avião. Eles querem saber o que nós vamos fazer, estamos preparados para isso, né? É uma coisa que eu tenho muito medo dentro de hospitais, é incêndio. Isso aí eu tenho um pavor, um medo enorme, porque é uma situação que você tem que agir muito rápido, né? Então, assim, o pessoal quer saber isso. Se isso acontecer, o que é que você vai fazer? Qual é a tua realidade? Quais as dificuldades que você tem? Você tem plano de contingência? Tem sim, ó. Tá ali o documento, ali anexado na parede, tá uma pastinha lá guardada. Se você quiser, eu vou buscar o meu, tá aqui. As direções estão cientes. Então, plano de contingência ele tem que estar documentado, tem que ser treinado com a equipe. É como eu sempre falo, é como se fosse uma equipe de resgate. Eu tenho que ter conhecimento, treinar. E aí, quando acontecer, que espero que nunca precise, todo mundo tem que estar ciente. Não é um segundo ou um minuto de atraso, são vidas em jogo. Muitas vezes se fala sobre os profissionais invisíveis, professor, que é aquele profissional que está por trás, que não ganha diretamente um crédito. Podemos citar o médico, ele está à frente. Quando algo acontece, a gente diz logo, o médico fez isso. E hoje a gente ainda vê essa questão de estarmos atrás, Retaguarda. na retaguarda. É isso. Isso, eu concordo com a sua fala, porque realmente eu já passei por situações que o pessoal, eu até costumo dizer isso, né, com alguns técnicos que trabalham comigo, só lembra de nós quando o equipamento quebra. Aí foi o que eu falei com vocês antes, que assim, chegou um colaborador novo, temos o quê? Médico, enfermagem, pessoal da técnica da enfermagem, temos o pessoal do laboratório, né, que tem ali biomédicos, tem os técnicos de laboratório, temos os radiologistas, temos o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza entra nisso? Entra sim, vou explicar. Então, chegou um colaborador novo da área do hospital, gente, tem que fazer integração. E essa integração, a engenharia clínica tem que estar presente, tem que fazer realmente a parte dela. Como, por exemplo, eu falei a questão de um eletrocardiógrafo. É um equipamento simples, bem fácil de utilizar, mas acontecem falhas. Chamado para engenharia clínica, o eletrocardiógrafo não está imprimindo. Aí que você chega lá, bobina invertida, sabe? Era só isso, moço. Uma coisa simples. Então, infelizmente, acontece muito. Então, só a bobina que foi colocada de forma errada. Então, isso já atrapalha Às vezes você está com um paciente lá idoso que está extremamente estressado. Calma, seu José, vai terminar. Moço, porque está demorando muito, eu já não tenho paciência. Não, seu José, vai dar certo, vamos lá. Aí faz isso, já foi, disse já. Legal, essa menina demorou muito, eu disse, tenha calma, é assim mesmo. Então, infelizmente acontece. O que eu quero mostrar isso com vocês é que nós podemos participar nisso aí. Nós podemos participar da integração, trazendo informação. Mas o pessoal só lembra de nós quando? Quebra. Na hora do problema. Nós poderíamos estar atuando aonde antes do problema acontecer. Tá? Então, isso, infelizmente, acontece muito. Nós somos bem vistos, eu acredito que alguns de nós sim, na época da pandemia. Né? Na pandemia, eu passava, por exemplo, já cheguei a passar 8 horas dentro de uma UTI, ajudando a equipe médica, a enfermagem, fisioterapia, no tratamento, né? Na atenção, né? No cuidado, no tratamento de pacientes com Covid. Não é à toa que eu fiquei 3 vezes, né? Fiz os exames, positivo para Covid, e a 4ª vez eu não fui, mas tudo indicava que foi Covid, né? Então foi naquele período realmente que todos ficavam doentes e a gente precisava
de apoio, de suporte. Então, era constantemente ventilador mecânico, oxigênio, válvula, equipamento para monitorar a oximetria, né, a famosa SpO2, né, saturação periférica do oxigênio. Então, foi que nós fomos vistos um pouquinho mais, tá? Mas, infelizmente, em algumas situações, foi uma situação real, aconteceu comigo, e aconteceu com um colega de área, né, da mesma área, em outro estado, que o equipamento ele falhou, e tinha toda uma equipe ali em volta e vieram dizer, não, mas a gente não percebeu nada disso. E o colega ele ficou tão triste que ele disse, mas como é que pode, né, a engenharia clínica, né, o pessoal dentro do hospital, ser visto desse jeito? Né? É um profissional que só lembra de você quando quebra. Aí quando o equipamento falhou, né, chamaram ele e disse, gente, era só a tomada. Então, entendem? Infelizmente tem isso. Então, eu poderia evitar isso? Poderia. Em que sentido? Quando nós somos chamados para treinar essa equipe. Mas tem pessoas que, infelizmente, às vezes, não, mas treine fulano, que é ela que fica toda hora. Eu não gosto dessa expressão, por quê? Se toda a equipe está ciente de uma possível problemática, então todos, em conjunto, podem ajudar. É o que eu sempre falo, eu falei até para vocês em aula, apesar que estou com 2 turmas agora, né, mas eu acredito que eu falei com vocês também. Quando você dá um grito, né, em uma multidão de que está acontecendo algo que precisa de uma atenção urgente, e se tem várias pessoas que entendem que aquele grito é de urgência e que precisa de determinada ferramenta, de determinada pessoa, de determinado veículo, é bem mais fácil da situação ser resolvida. Agora, quando você grita em determinado local e uma pessoa não entende, é como fala muito do exército antigo, né? Se o soldado ele não identificava o toque de uma trombeta, ele não saía para a guerra, ele achava que era algo bem simples. Então ele precisava entender também o que é que aquele toque estava alertando a ele. Olha, é guerra, calça tua bota, pega a espada e corre. Então, infelizmente, acontece isso. Nós poderíamos tratar as problemáticas antes delas acontecerem. Eu só usei exemplo aí de eletrocardiógrafo, mas nós também verificamos muitas falhas em ventilador mecânico, monitor multiparâmetro, que às vezes na urgência e na emergência, às vezes eu estou fazendo a monitoração de um paciente no modo errado de operação. Né? Nós temos aí monitores com neonatal, neonatal, né? Pediátrico e adulto, um exemplo, né? Neonatal, pediátrico e adulto. E aí chega o quê? Um paciente adulto, aí senão o modo tá errado ali, ó. Você tem que ver um modo específico. Já aconteceu muito isso, infelizmente. E às vezes tem 1, 2, 3 monitores com a mesma falha. Não, você está com uma pessoa adulta, mas tem que fazer a aferição no modo adulto, né? No modo infantil, né? No modo neonatal. Então, infelizmente, acontece isso. Poxa, Juliano, então é assim que está acontecendo? É uma bagunça que está nos hospitais? Não digo bagunça, não vou dizer isso, tá? Mas o que eu quero dizer é justamente isso, é que nós, tecnólogos, poderíamos ser muito mais aproveitados, bem aproveitados, se as pessoas do hospital tivessem as pessoas envolvidas, né, na administração, no gerenciamento, tivessem essa postura de dizer assim, vamos usar o tecnólogo com mais ênfase. Vocês vão participar também da minha integração, vamos treinar o pessoal antes deles começarem a atuar. Quer ver um problema que dá muito? Bomba de infusão. Aí a pessoa diz, olha, é facilzinho, tu faz aqui, aperta aqui e tal, você não começa lá. Moço, passou a noite toda apitando. Eu disse, ela está apitando porque ela está te sinalizando alguma coisa. Se tivesse tudo correto, aí então a gente participa nisso também. Nós absorvemos o treinamento do fabricante e geralmente replicamos. Porque fabricante, digamos que ele vai uma vez por mês no hospital, que às vezes sim e às vezes não, né? Eu digo às vezes não, porque dependendo do hospital, geralmente é essa parceria. Mas às vezes ele vai 2 vezes no ano. E os outros meses do ano? Quem é que participa? Quem é que faz esse treinamento? São os tecnólogos, são os engenheiros clínicos, os engenheiros biomédicos que participam disso aí. Então vocês percebem que nós somos uma mão de obra que pode ser muito mais valorizada quando as pessoas que estão ali dentro, elas dizem, poxa, eu tenho um profissional capacitado e muitas vezes muitos deles têm experiência, né? Como é o meu caso de alguns colegas nossos, que tem uma experiência absurda. Os caras entram dentro de uma... Eu já vi cara técnico, né, e que estavam estudando para engenharia clínica, e o cara disse, a solenoide está com defeito. Isso é o quê, rapaz? Pelo ruído. O cara disse, não, está com defeito. Precisa verificar. Só para vocês entenderem. Então, às vezes eu tenho um profissional ali extremamente valioso e não estou dando o devido valor a ele, né?
Quando a gente tem um profissional já com uma trajetória longa, com muita experiência, eu acho perfeitamente válida a fala do senhor na Sim, parte da integração, sim, porque, eu estou contratando você para trabalhar em um setor. Eu vou chegar a você, receber 2 dias, 3 talvez, e jogar você naquele setor. Não faz mais sentido que você entenda o processo em si, conheça não só a situação de a bomba de fusão que o senhor falou, por sim, exemplo. Ah, eu sei usar, conheço muito bem. Só que eu não sei reconhecer o alarme que está soando isso, aqui. exatamente. Se ela apitou, tem um motivo. E aí pode ser diversos motivos. Então, o alarme em si, assim, também como o senhor falou, Sim, ele não acontece. Não vai chegar 2 horas da manhã, a bomba de fusão vai decidir apitar sozinha. não, Algo aconteceu, tem que exatamente. ver isso. Tem um motivo, né? Então, a gente ter esse olhar de um profissional experiente faz diferença muito grande. Principalmente numa área como a engenharia clínica, que vai estar ali sempre presente, imersa nas outras. Só aproveitando a tua fala, é realmente isso. A gente, quando vai adquirindo experiência, né, eu sempre falo para quem está entrando na área, que às vezes fica preocupado assim, quanto eu recebo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que estudar? É o tempo. Estuda, participa das disciplinas, faz a tua atividade de extensão, o teu estágio e entra na área. Aí você vai decidir se realmente continua com manutenção, com gestão, vai fazer docência, vai fazer consultoria, vai viajar para fora, né, como tem conhecidos nossos, né, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer que viajam aí no mundo. Uhum. Mas é isso, é você adquirir experiência, conhecimento e experiência, e aí você decide depois o que é que você vai fazer. Se você se sente confortável dentro de um hospital, dentro de uma clínica, ou se sente confortável dentro de uma sala de aula, ou se sente confortável viajando o mundo para conhecer tecnologias. Por quê? Porque a experiência conta muito. Eu tive uma experiência que é, tinha não tem, né, um médico que ele é ortopedista e tinha um professor dele, né, o professor dele bem velhinho, cabelo bem branquinho, estava com ele em sala e tinha outros em volta. Acho que na sala tinha uns 10 profissionais. Aí chama, Juliano, vem cá, que tem um problema aqui na câmera. Eu disse, poxa vida. Aí vai, troca de roupa, entra no centro cirúrgico, aquele monte de gente, aí disse, vem cá. Eu disse, olha, a câmera está com defeito. Eu disse, o que foi o defeito, doutor? Eu disse, não, porque faz isso e isso aí tem um estralo. Isso não é normal. Você tem certeza que tem? Rapaz, continue. Aí ele, não, tem certeza que tem. Aí o professor dele do lado, né, já um senhorzinho, olhou para mim, ele mais jovem, ele disse, então eu vou continuar. Você pode continuar, não tem problema não. O que eu quero dizer com isso? A segurança. Quando você conhece o equipamento, conhece a tecnologia, você entrar um monte de gente lá olhando para você e diz, não, pode continuar. Mas tem certeza que tem, pode continuar que isso é normal. Não vai quebrar aqui não, né? Não vai. Mas eu já levei uma, né? Um equipamento, uma câmera de 40 mil reais, eu já levei uma reserva. Aí se ele reclamar, coloca nova. Mas aí não precisou, ele terminou todo o procedimento. Mas o foco, a questão, o ponto que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. A experiência conta muito. Experiência é só o dia a dia. Então, cola, como eu já ouvi algumas expressões, né? Cola com quem entende do assunto, com quem tem uma expertise, escuta aquela linguagem que ela está utilizando, como nós falamos antes, né? Sobre ter uma linguagem técnica específica da área e faz isso. É o tempo, tem paciência, é o tempo, tá? E dinheiro é outra, Consequência. é um bem, é uma consequência que vem depois, né? Em todo momento da fala do senhor, estava sempre elencando a parte entre engenharia biomédica, o engenheiro clínico, o tecnólogo em sistemas biomédicos. O que a gente gostaria de saber era se tinha alguma diferença entre o engenheiro biomédico e o tecnólogo em sistemas biomédicos. Se eles podem realizar a mesma função, se tem funções distintas dentro de um hospital. Eu vejo muito o engenheiro biomédico, eu conheço colegas que têm uma experiência muito boa, são engenheiros elétricos e também engenheiros biomédicos. E uma função ajuda na outra. Então ele trabalha na gestão de engenharia clínica dentro de um hospital. Mas por ele ter a graduação de engenharia elétrica e também a de engenharia biomédica, ele pode partir, só que no momento ele não decidiu ainda, para a pesquisa. Não que o tecnólogo não participe, não que o engenheiro clínico não participe, mas o engenheiro biomédico, né, pela experiência, pelo conhecimento, por sua graduação, tem um pouquinho mais de tempo, participar de pesquisa. Eu penso muito nisso, né? Tem umas áreas ainda que eu quero entrar. Então, o tecnólogo, eu vejo muito a pessoa que trabalha na gestão dentro do hospital, se bem que tem outros mundos que eles podem, que nós podemos nos aventurar. Claro, né? Estudando, se especializando. No caso do engenheiro biomédico, eu vejo engenheiro biomédico muito com pesquisa.
né? Tem muito colega que está dentro de hospital, mas que eles poderiam fazer uma diferença muito grande em pesquisa, que é uma pegada que eu acho bem legal aqui do Instituto Federal. É o quê? Ajudar os alunos, né, a incentivar os discentes a fazer pesquisa, ao que a desenvolver produto. Eu acho muito legal isso no Unifal. Eu na minha graduação, né, eu não tinha muito essa perspectiva de assim dizer, vou desenvolver um produto para a área da saúde, né, a área biomédica. Eu não via isso, infelizmente, mas no IFAL a gente vê muito isso. Vocês no curso de Tecnólogo em Sistemas Biométricos, o curso tecnológico, eu vejo muito esse, até estou participando, né, de dois deles, de assim, olha, desenvolve um produto, vamos correr atrás para desenvolver um produto que traga benfeitorias para a nossa área. Então, eu vejo o tecnólogo mais como um gestor de equipamentos, né, de contratos, dentro de um hospital. Não que ele não continue, não possa fazer algo diferente, como é aqui a pegada do IFAL, de já incentivar vocês a ir para essa área de pesquisa, de desenvolver produtos. Agora, o engenheiro biomédico, eu vejo mais essa pessoa dentro da indústria, produzindo material, não que eu acredito claramente que outros colegas vão ter uma outra visão, mas eu vejo muito nesse sentido, pelo quantitativo de conhecimento, desenvolver produtos que tragam uma melhoria, uma benfeitoria para a saúde. E eu gostaria muito, né, de ver, quem sabe, algum de vocês, né, com um projeto aí realmente validado, funcionando, né, levar o nosso estado para elevar para outro nível, né, porque eu não tinha isso e eu pensei, por isso que eu estou dando uma força em alguns aí, o pessoal diz, poxa, rapaz, você está ajudando bastante, mas é por isso, gente, porque eu gostaria de ter todos vocês, ou ao menos alguns de vocês que tenham desenvolvido algum produto e que ele seja bem visto o tecnólogo, ele conseguiu desenvolver esse projeto, esse produto, foi validado, está em uso. Isso é incrível, é incrível. Nós podemos ter ali o lado mais de atuação prática, profissional Isso. em si, ou então a pesquisa, desenvolvimento, Isso. inovação. Nessa sua trajetória, em todos esses setores, você já trabalhou no hospital, clínica odontológica, no papel do tecnólogo em sistemas biomédicos, em relação a outros profissionais que poderiam estar ali, no momento que o senhor chegou, teve algum momento que sentiu, de repente, um olhar diferente? Tipo, fulano está vindo aqui, mas não é médico, vai trabalhar com equipamento. Então, a gente não precisa tanto dar atenção a ele. Vai ficar aqui, quando a gente precisar, a gente chama, que nem o senhor comentou da questão do problema. Teve algum local, assim, em algum momento da experiência, que o senhor sentiu ficar meio de lado em alguma situação? Sim. Aquisição de equipamentos, por exemplo, é uma coisa que é incrível. Nós participamos também nisso, em aquisição de equipamentos. Em que sentido? Juliano, eu preciso de um eletrocardiógrafo. Esse daqui atende. 10 dias depois, chegou o equipamento, eu encontrei o mais barato que você falou. Mesma marca, só que o mais barato. Eu disse, a mesma marca, só que o mais barato. Como? 5 mil a menos. Eu disse, tem certeza? Tem. Só isso, só. Aí eu estava em uso do equipamento. Em uso e tal. Depois aconteceu uma situação, eu disse, olha, eu preciso do exame X. Aí disse, mas não tem. Por que não tem? Esse equipamento que foi comprado mais barato, Ele não tem a função. não tem a função de guardar esse quantitativo de exames né, que foram feitos. A gente precisa chamar o pessoal do TI para a gente criar um outro meio, né, que é fazer um backup desses exames. Notaram aí? Então, nós participamos também dentro dessas aquisições. Qual é o meu hospital? O que é que o meu hospital faz? Eu tenho paciente, por exemplo, eu tenho maternidade, eu atendo muito idosos, eu tenho muito pessoas com traumas. Não, não tenho pessoas com traumas, eu trabalho com plástica, com estética. Então, eu conhecendo o meu hospital, o meu ambiente de trabalho, eu também consigo trabalhar na aquisição dos equipamentos. Então, esse foi um exemplo que eu acho incrível, foi bem no início da carreira, e eu vi assim, eu disse, poxa, a gente falou tudo, né, o que era que precisava. Aí a pessoa disse, não, mas eu encontrei o mais barato. Aí o mais barato é isso, tá? É aquele mais barato que ele, em algum momento nós íamos precisar, né? E quando precisou da informação, mas o equipamento faz isso. Eu disse, esse não faz. Infelizmente, não faz. Se é um equipamento da mesma marca, que é nessa cifra toda mais barato, alguma coisa vai estar faltando. Então, é aquele caso que vocês... foi um momento em que a gente ficou de lado. Né? Que o tecnólogo, você tem ali uma pessoa que... Eu sempre falo, se você não souber,
Mas como nós lidamos com muitas pessoas com muito mais experiência, né? Então podemos, olha, Fulano, eu estou com um equipamento aqui, que eu estou com uma dúvida, o que é que me atende melhor? A minha realidade do meu hospital é isso, então é isso. Mas nesse momento eu fui deixado de lado, aí quando o equipamento chegou, eu disse, olha, a gente tem que fazer agora, tem que ir para um outro plano. Como é que eu vou guardar esses exames? Desse jeito. Mas entenderam que deixou eu de lado, R$ 5.000 a menos, mas depois gastou um pouquinho mais para fazer contornar essa economia. que esse equipamento nos atendesse. Só para vocês entenderem, às vezes o pessoal deixa a gente de lado e só chama quando quebra ou quando o equipamento não atende àquela demanda. Mais uma vez aí a importância de um tecnólogo. Sim, é importantíssimo. Eu não conhecia a área, né, na época que eu entrei, no momento que eu entrei, pensei em desistir, né? Hoje eu me sinto feliz pela trajetória que tive, com as dificuldades que passei, com a questão salarial, com o conhecimento que eu adquiro, porque quando você vê equipamentos diferentes, né, que fazem coisas incríveis, né, equipamentos, você tem contato com as pessoas, a expertise das pessoas que têm mais experiência, ela, sabe, tem pessoas que dão uma aula que você fica assim, poxa, você sai dali maravilhado. Então, eu realmente ficava desconfortável, sem saber o que era que iria acontecer, talvez a dúvida de alguns de vocês, mas depois eu pensei, poxa, o tecnólogo, né, o tecnólogo de sistemas biomédicos é um profissional que está, assim, muito acima de muitas profissões. Agora, quando eu digo acima, não é desmerecendo as outras pessoas, é que eu, quando comecei, eu achava que o tecnólogo era uma coisa bem simples, mas não é, tá? Então, a gente vê que todo mundo é importante. E o o curso tecnológico em si, ele é extremamente importante, gente. Eu vou ser sincero que eu, no início, desmerecia a minha função. Eu achava que ia ser só mais um e que aquela função não iria me sustentar, eu só iria entrar no hospital, bater o ponto e depois, na hora de largar, bater o ponto novamente. Não é bem assim. Nós lidamos com compra, aquisição dos equipamentos, quando na vivência do equipamento dentro do hospital, por toda a história do equipamento, e depois no final, quando eu vou descartar esse equipamento, vocês sabem muito bem disso, eu acredito que o professor de física deve ter falado isso, né, aquela questão do césio. Então, vocês entendem que até o descarte do equipamento, nós participamos também, né? Compra, o uso dele e depois o descarte. Então, eu não conhecia, não acreditava, não imaginava que o tecnológico, né, eu sou tecnólogo em ciências biomédicos, tivesse toda essa função, tivesse toda esse valor. Eu não sabia disso. Quando a gente está entrando na área, a gente não vê Não. até onde a gente consegue atuar. Infelizmente, não. É muito interessante toda essa parte. Acho que todos nós que entramos numa graduação já pensamos em algum momento em desistir. Acho que é todo universitário. É isso aí muito. Então, Ver como é importante a persistência Sim. para a gente poder alcançar novos patamares, como É. muita gente fala. E vocês são jovens, né? Vocês estão num período da tecnologia, né? Eu peguei um período, né, analógico, essa parte agora é digital, né? Então, muitos do que nós vemos aqui na sala de aula, né, são pessoas que já nasceram na tecnologia. Então, aproveitem isso, né, para ter projetos, né, desenvolver produtos, porque nós precisamos disso, tá? Nós precisamos muito. Eu vejo algumas conversações de vocês, discentes aqui, e tem projetos muito bons. Eu só acho que, devido ao dia a dia de cada um, não colocaram para frente. Mas tem muita coisa aí muito boa. Hoje mesmo eu tenho tendo uma conversação com um dos alunos, eu disse, poxa, o seu projeto é muito bom, cara. Você tem que desenvolver isso, tá? Vale a pena. um incentivo, né? Um olhar de alguém para Sim, incentivar, vale a ajuda pena. muito. É. E hoje acho que a facilidade está até um pouco mais fácil, porque Sim. temos a internet para É. fazer essas pesquisas. O senhor falou, retratou logo no início da entrevista, que o senhor usa muito a questão do manual. Sim. Hoje temos a internet Sim. também, então já dá esse Facilita facilita bastante. muito. Muito. Eu entrei na área, quando eu entrei na área eu recebia um equipamento novo, eu ficava olhando lá o manual, pesquisava na internet, mas hoje, com a tecnologia que nós temos, né, com equipamentos que já vem sendo desenvolvido com IA, e muitos vídeos, você tem vídeos, você tem conversação, às vezes somos muita informação, né? Então
Você pegou um vídeo, digita lá a parte que ele fala de touch, aí você coloca a palavra touch, ele já vai para aquela parte do vídeo onde já tem falando sobre o touch, e aí você consegue dar uma resposta muito rápida, que é isso que a área da saúde precisa, né? Precisa dessa resposta rápida. Então, aproveitem essa tecnologia. A gente tem também muito podcast, trazendo informação. Sim, muitas sim, informações, sim. aprendendo com o Sim. podcast também, né? Sim, sim. É um projeto muito bom esse projeto de vocês, para que mostre a vivência dos nossos professores. Claro, tem pessoas com muito mais experiência, tem outras pessoas que a gente pode trazer, nós podemos trazer outros profissionais para vocês entrevistar, mas, gente, cada profissional vai contribuir com algo. Pode ter certeza. Acho que no final de tudo isso, depois vocês podem fazer aí um final de ano aí com a retrospectiva. Eu acho que vai ser bem legal. Vocês têm um projeto, tem muito trabalho pela frente, viu? Tem muito trabalho. Cada um vem, traz uma perspectiva diferente, um olhar diferente sobre o mesmo caso, então isso... Exatamente. Professor, a gente está se aproximando do final agora e queria saber se o senhor tem algum recado, alguma mensagem assim, para os novos profissionais e também para quem já trabalha, se tem alguma ideia assim para trazer, para inspirar o Sim, pessoal. sim. Questão salarial, o que eu aconselho é o seguinte, claro, todos nós precisamos nos sustentar, né? Temos nossas vontades e desejos, também temos nossos impostos, então pensem sim em algo que realmente vocês precisam do dinheiro para se sustentar, mas assim, pensem em fazer o melhor de vocês. Se eu vou trabalhar com a área de saúde, eu tenho até um vídeo que eu vou passar para vocês, eu estava procurando ontem e hoje consegui encontrar e vou passar para vocês, Spoiler. tá? É sim, exatamente. E o que acontece? Ele fala assim que por trás daquela tecnologia existe um ser humano, tá? E o que eu aprendi é que não importa se é uma criança, se é um adulto, se é uma pessoa idosa. Eu falo isso porque a pessoa diz assim, mas é uma criança, Juliano, no telefone, né? Ou então digita, ou então um áudio. Mas é uma criança, eu disse, para mim não importa, pode ser quem for, tá? Mas Ainda sempre vai ser uma vida. sempre vai ser uma vida, então você tem que agir desta forma. Entra para a área, estuda, adquire conhecimento, adquire experiência, entra para a área buscando ajudar as pessoas. E isso eu estou dizendo por experiência própria, porque eu já cheguei, por exemplo, a fazer um serviço e 3 horas da manhã eu estava dentro do hospital. A diretora do hospital chegou no outro dia e disse assim, mas vocês não dormem não, é? Porque a gente queria terminar o serviço e além de terminar o serviço, aqui tem pessoas, a gente vê a história das pessoas, elas chegando do interior e reclamando de certas coisas. Não, calma, vai dar certo, a senhora sente aqui. Então, eu não sou um médico, mas tem uma colega de trabalho que diz assim, mas vocês são os doutores dos equipamentos, né? Isso é, tudo bem. Tá? Então, o conselho é, lutem pelo ideal de vocês, que é assim, se manter, se sustentar, mas lembre-se que existe muitas vidas por trás daquilo ali. Por exemplo, um tomógrafo que fez 1000 cortes, né? Exames, né? Gerou imagens. Então, eu estou falando 1000, mas aí a gente chega aí, por exemplo, equipamentos que fez 1 milhão de cortes. Então, quantas pessoas eles não ajudou? Tá? No procedimento cirúrgico, a verificar uma possível patologia, ou então tratar realmente essa patologia, porque você vai e faz uma tomografia, opa, tem isso aqui errado, aí já vamos correr para resolver. Então pensem nisso, cuidem de vocês primeiro, sim, precisa de dinheiro, precisa realmente se manter, mas cuidem primeiro de vocês para cuidar das pessoas. E lembre-se que vocês bem, estando bem física e mentalmente, vocês também vão ajudar essas pessoas, porque quando alguém te liga às pressas porque o equipamento falhou, e às vezes você chega num apertar de botão, ou às vezes fazer um ajuste, você consegue resolver, ou então dizer, olha, isso aqui eu não consigo, mas eu tenho um ali, vou trazer tal, já monta. Fiz muito isso, tá? Então, eu peço isso a vocês, até de coração, como profissional, e quero ver vocês, né, porque futuramente vai que alguém vai tratar de mim, então eu sei que vai chegar uma pessoa que eu confio, então cuidem de vocês, Esse foi meu aluno. recebam o dinheiro de vocês, mas pense que ali tem outra vida. Pode ser eu, pode ser qualquer um de vocês, tá? Porque tem colegas nossos que acontece assim, por exemplo, fulano está doente, você está pensando em quê? Porque a gente já entende, né, do assunto e diz, olha, está em tal local, o hospital tal, então está precisando de quê? Diga, eu vou lá agora. Não, tá tudo bem. Viu? Então cuidem de vocês para cuidar das pessoas. E o dinheiro, e talvez o elogio, né, uma foto na parede vai ser a consequência, tá bom? Vem tudo no final do processo. Vem tudo aí. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, de participar aqui com a gente.
E seja muito bem-vindo também, sempre Obrigado. que tiver alguma novidade, alguma coisa mais que queira comentar com a gente, trazer o pessoal. Não só aqui no canal, no YouTube. Inclusive, se o senhor quiser acompanhar a sua entrevista mais uma vez, é só Tá bem. Vai ficar pra pesquisar história. pesquisar nas redes Vai sociais, ficar pra história, né? passar até aqui para o senhor, caso queira, Tá bem. bios, underline e underline bytes. Tá certo. Tudo junto. Tanto no Instagram quanto no No YouTube. Instagram. Obrigado, gente, pela atenção, pelo convite. O projeto é um projeto muito bom. Dou minha bênção, né? Espero que realmente vocês continuem com ele, porque realmente é um projeto muito bom. E o IFAO, aqui, como eu falei para vocês, está uma pegada totalmente diferente, de incentivar vocês a criar projetos, a criar produtos. Apesar das dificuldades e desafios que nós temos, eu achei muito legal isso aí. Vocês estão pegando a pegada da tecnologia, dos sistemas biomédicos, e levando isso para a mídia, né, para online, né, para essa grande comunidade, né, que está no YouTube, está no Instagram. Então é bem interessante isso, né, você fazer aquela peneira, dizer, poxa, isso aqui dá um produto. E vocês conseguiram fazer, né? Isso é bem interessante. Viu? Obrigadão mesmo. Obrigado.